Desde os acontecimentos do dia 7 de outubro, vários conflitos da história de Israel voltaram à tona. Um deles é a guerra entre Israel e Líbano em 1982, também chamada de Operação Paz para a Galileia. A operação é considerada uma das mais desastrosas da história militar de Israel e mudou o cenário do Oriente Médio. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Para conversar com a gente hoje, nós convidamos Karina Estande Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais, assessora acadêmica do IB e recentemente lançou um livro chamado Bom Dia Líbano, que fala justamente desse conflito iniciado em 1982. Karina, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Com Isso. Muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui com vocês. E antes de entrar, né, direto no tema, que é a invasão de Israel ao Líbano em 82, eu queria que você falasse um pouco sobre os episódios que antecederam essa invasão. A gente sabe que o Líbano foi um dos países que atacou Israel em 67, né, na Guerra dos Seis Dias, mas essa relação entre os dois países sempre foi conflituosa? Muito obrigada pela pergunta, João. Essa é uma confusão inicial que é muito normal quando se fala da Guerra de 82. E, assim, essa é uma similaridade também com o conflito que nós estamos vendo hoje entre Israel e Hamas. Isso porque a guerra hoje ela não é entre Israel e Palestina, ela é entre Israel e Hamas, que é um grupo que atua com terrorismo, é um grupo que é o governo de Gaza. E na Guerra de 82 também não foi uma guerra entre Israel e Líbano, foi uma guerra entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que estava em solo libanês. E o histórico, né, para a gente chegar neste momento específico, né, e obviamente envolvem ressentimentos entre Israel e o Líbano como país mesmo, né, como você citou, por conta da Guerra de 87, todo o posicionamento do Líbano também na Liga Árabe, a gente precisa fazer um panorama da OLP como organização. A OLP ela vai ser fundada em 64, dentro do contexto da Liga Árabe. É fundado em uma reunião da Liga Árabe no Cairo, em 64, principalmente com o apoio do Egito. E aí a OLP vai ser fundada e vai ter sede em Jerusalém. Lembrando que até 67, na Guerra dos Seis Dias, Jerusalém Oriental estava sob controle jordaniano. Então, com isso, a OLP consegue se estabelecer em Jerusalém. O que acontece depois de 67, da Guerra dos Seis Dias, é que Israel conquista Jerusalém Oriental e também conquista a Cisjordânia. Nesse contexto, a OLP acaba fugindo de Jerusalém e vai se refugiar no território da Jordânia mesmo. Só que em 1970, em setembro de 70, começa o episódio chamado Setembro Negro, em que o governo da Jordânia vai expulsar a OLP e também palestinos, de forma geral, da Jordânia, e a OLP vai se refugiar no sul do Líbano. Nesse contexto, a partir de 75, o Líbano vai sofrer uma guerra civil. Vai começar uma guerra civil que, a princípio, não tinha relação com a OLP, não tinha relação com Israel, era fruto do próprio sistema libanês, da sua independência, da criação de um modelo de democracia étnica, por conta, né, das diferenças religiosas e étnicas que os libaneses possuem. Então, foi uma guerra civil que se iniciou basicamente entre grupos de muçulmanos, e aí temos a maioria sunita, mas também temos grupos xiitas, isso vai ser importante posteriormente, e também contra cristãos, contra grupos cristãos, principalmente a Falange, que era um grupo maronita. E aí, dentro desse contexto da Guerra Civil, a OLP vai ter liberdade para se fortalecer, para criar um para-estado, praticamente, no Líbano. E vai usar, né, o sul do Líbano como uma região para lançar ataques a Israel, por conta da fronteira. E aí Israel vai, em algum momento, entender que era necessário lutar contra isso e adentrar o território libanês, se aproveitar também da situação da guerra civil e da ausência de Estado que existia naquele momento no Líbano, para enfrentar o OLP. Então, esse conflito ele vai ser importante também por conta que é a primeira guerra, vamos dizer assim, de Israel contra um grupo palestino.
Vai ser a primeira guerra, vamos dizer assim, que não é uma guerra árabe-israelense, como a gente viu até as guerras 67, 73, que eram guerras de Israel contra estados árabes. Essa vai ser uma guerra de Israel contra um grupo palestino, muito próximo também do que a gente vê hoje contra o Hamas. E aí, Karina, queria te perguntar qual que então teria sido o objetivo efetivamente de Israel ao invadir o Líbano, né? Era acabar com a OLP? Qual que era exatamente a intenção de Israel? E o governo de Israel e o exército de Israel já sabiam dos riscos que essa operação oferecia? Então, o objetivo oficial, né, e o objetivo inicial da Operação Paz para a Galileia era a expulsão da OLP do sul do Líbano. Eles não falavam em destruição da OLP, mas eles falavam de expulsão da OLP do sul do Líbano. Então, era uma operação que ela foi definida ali como sendo muito restrita. Era uma operação para durar 72 horas, tinha um raio, né, em que o exército israelense iria adentrar o território libanês, então ele ia ficar restrito apenas ao sul do Líbano, não ia chegar até Beirute, por exemplo. Então, assim, era para ser uma operação muito restrita, limitada, com o objetivo de atacar as principais lideranças da OLP, como era o caso do Yasser Arafat, que estava no sul do Líbano na época, e fazer com que a OLP se desestabilizasse. Esse era o objetivo inicial. O que acontece é que aí são vários fatores que eu desenvolvo no livro, também de cunho da psicologia política e da psicologia social, né? Eu utilizo uma teoria chamada pensamento de grupo, em que a minha hipótese foi de que eu consegui comprovar a hipótese a partir da pesquisa documental, de que o gabinete do primeiro-ministro da época, o Menachem Begin, eles teriam sofrido de um excesso de confiança. E esse excesso de confiança, baseado numa superioridade moral que o Israel teria na sua causa, e uma superioridade militar também, visto as vitórias militares incríveis que Israel teve, principalmente a Guerra dos 6 Dias em 67. Todos esses aspectos teriam feito com que o gabinete acreditasse que, a partir da operação militar, eles conseguiriam adquirir objetivos políticos muito mais amplos. Esses objetivos seriam se envolver na guerra civil libanesa, então apoiando os maronitas, apoiando os cristãos. Nesse aspecto, conseguindo fazer com que os cristãos ganhassem a guerra civil, então se tornassem o governo do Líbano, e assim o governo do Líbano seria, na visão deles, mais pró-Israel no Oriente Médio, então eles conseguiriam mais um parceiro no Oriente Médio, lembrando que eles tinham feito um acordo de paz com o Egito em 79, então existia ali a esperança de que o Líbano poderia ser um segundo país a assinar um acordo de paz com Israel e ter as relações regularizadas com Israel, normalizadas. E também tinha o objetivo de, enfraquecendo a OLP, enfraquecer todo o movimento palestino internacional, diminuindo o nacionalismo palestino e a luta dos palestinos por um Estado. Além disso, como a Guerra Civil ela estava já desde 75, e a gente está falando de 82, a Liga Árabe se reuniu e foi decidido que o exército sírio iria adentrar o território libanês para forçar um cessar-fogo. Isso na Guerra Civil. Então, Israel se utilizou dessa situação para poder enfrentar também o exército sírio e provocar mais uma derrota ao exército sírio. Lembrando que Israel já derrotou a Síria em 48, em 67 e em 73. Só que a Síria não, diferente do Egito, a Síria não se mostrou favorável a um acordo de paz com Israel. Então, existiu uma crença do gabinete que se eles derrotassem militarmente a Síria mais uma vez, eles se sentiriam impelidos a assinar um acordo de paz com Israel. Então, todos esses objetivos expandidos que causaram, vamos dizer assim, reveses na operação militar, porque a operação militar se tornou muito maior, com muito mais objetivos, um envolvimento na guerra civil libanesa que não era necessário assim, para a existência de Israel, e que acabou fazendo com que a operação durasse muito mais tempo, que levasse a uma baixa de soldados israelenses, o custo político e o custo econômico da guerra. Karina, desculpa, quem era o governo de Israel nesse momento?
era o primeiro governo do Likud, né, atual partido agora que está no poder, do Benjamin Netanyahu, era o governo do Menachem Begin, né, o Likud ele sobe ao poder pela primeira vez em 77, né, até então os governos eram todos de esquerda, né, do Mapai primeiramente, depois do Avodá, que é o Partido Trabalhista de Israel, e aí em 77, pela primeira vez, a direita ganha as eleições e sobe ao poder. Então o governo do Menachem Begin, ele vai exatamente de 77 até 83. Parece um excesso de confiança, né? E uma sequência de elementos que vai fechando a cadeia ali, né? Que você vai trazendo e culminando nisso que aconteceu, né? E tem um elemento, Karina, que diferente de outras guerras, né? Que Israel tinha uma vantagem militar e que, apesar das baixas, né? Eram campanhas que eram consideradas vitoriosas e um sucesso. Mas esse conflito foi um pouco diferente. E aí eu queria que você, a partir desses elementos, né, falasse o motivo dessa invasão, dessa guerra ser considerada um desastre e até muitas vezes ser considerada de o Vietnã israelense, né? Foi a guerra do Sim. Vietnã, né, uma guerra que os Estados Unidos enfrentou contra o governo do Ho Chi Minh, né, lá no Vietnã, e foi uma das guerras que os Estados Unidos perderam, foi um fracasso militar, enfim. Dá para fazer essa comparação entre os dois eventos? Sim, é possível fazer essa comparação e ir até além, né? Existe também outros Vietnãs, né, entre aspas, no mundo. Tem a invasão, por exemplo, da União Soviética ao Afeganistão em 79, tem a própria invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. Então, foram todas operações militares que, apesar de um lado, né, que é o Estado, ter uma força militar indiscutível, né? Então, em todos esses casos que eu citei, o lado, entre aspas, que perdeu era o lado mais poderoso militarmente. Então a gente vê Israel, uma potência militar, os Estados Unidos, até hoje a maior potência militar do mundo, a União Soviética na época, que era uma potência militar equiparada aos Estados Unidos. Então a gente tem um cenário e que parece óbvio que quem tem mais poder militar vai ganhar a guerra. Né? Porque se você tem todo o aparato de um Estado, todos os recursos de um Estado, militarmente falando, você consegue ganhar a guerra. Só que essas são guerras irregulares, né? Elas não são guerras de Estado contra Estado. E é por isso que sempre a gente pode fazer esse paralelo, muito se faz o paralelo agora da guerra do Hamas com a guerra de 73 de Israel, que foi a guerra do Yom Kippur, por conta do efeito surpresa, por Israel ter sido pego de surpresa com o ataque terrorista do Hamas. Mas eu faço muito mais um paralelo com a guerra de 82, porque foi a primeira guerra de Israel contra um grupo que não era um Estado, não era um exército tradicional. A gente está falando de um grupo não ligado ao Estado, um grupo paramilitar, terrorista, um grupo político, que acaba agindo de maneira diferente, é uma tática de guerra diferente. A gente está falando de uma guerra de guerrilha, a gente está falando de uma guerra assimétrica, em que o grupo ele acaba tendo um domínio do território muito diferente. Então, uma potência militar tradicional tem a desvantagem nesse cenário, e ainda mais porque em todos esses casos o exército estatal não lutou a guerra no seu próprio território, né, onde teria o controle, lutou no território inimigo. Então, quem tem todas as vantagens da geografia, vamos dizer assim, é o inimigo que está atuando no cenário que está mais confortável. Então, assim, há muita controvérsia em dizer que Israel, se foi um desastre para Israel do ponto de vista militar, e eu vou justificar por que eu chamo assim, não sou só eu baseio também em outros autores que se referem dessa forma, mas a gente escuta muito na sociedade israelense, quando eu fiz o doutorado, a pesquisa de doutorado em Israel, todo mundo tinha uma resistência muito grande a dizer que Israel teria perdido essa guerra, porque o objetivo inicial, que era expulsar o LP, foi atingido. Então, a Israel conseguiu expulsar o LP depois de 82, ela vai para o Líbano. Ela sai do Líbano e ela vai para a Tunísia. Então, o Yasser Arafat e todos os seus apoiadores, né, da OLP, do alto escalão da OLP, vão para a Tunísia, elas saem do Líbano. Então, esse foi um objetivo que foi atingido. Só que os outros objetivos que foram delimitados, nenhum deles foi atingido. Então, eles não conseguiram enfraquecer o nacionalismo palestino, pelo contrário, eles não conseguiram fazer os maronitas ganharem a guerra, os maronitas perderam a guerra.
Eles não conseguiram enfrentar a Síria de uma maneira satisfatória, como eles queriam, e realizar um acordo de paz com a Síria. Isso não aconteceu, nem um acordo de paz com o Líbano. Vamos lembrar, logo em seguida, o governo de Israel cai. Então, em 83, o governo é desfeito, né? Toda a maioria do parlamento é desfeita e novas eleições são convocadas. E quem ganha as eleições em seguida é o Avodá, então a esquerda volta ao poder, no primeiro governo, inclusive, do Shimon Peres. Então, volta ao poder. E aí a gente tem uma situação de que também teve uma crise econômica, Israel entra numa crise profunda econômica, vai começar a hiperinflação em Israel, ali no começo, muito fruto também do gasto da guerra. Vão ter manifestações nas ruas em Israel, principalmente em Tel Aviv, vai ter uma manifestação gigantesca contra o governo. Vão ter os massacres de Sabra e Shatila, que apesar de não terem sido realizados por Israel, Israel permitiu que eles acontecessem, e aí foi convocada uma comissão de inquérito internamente em Israel, que levou à condenação do então ministro da Defesa, Ariel Sharon. Então, assim, todos esses aspectos demonstram que foi um desastre, porque você espera que os objetivos seriam atingidos, que teriam um custo baixo, que teriam muitos jovens soldados morreram na cooperação, que levou a uma revolta também da sociedade israelense. Então, assim, você espera que seja uma operação rápida, barata, com poucas baixas, que você atinja os objetivos e você mude todo o cenário do Oriente Médio. E muito pelo contrário, isso não aconteceu. E aí a gente pode argumentar a mesma coisa na invasão dos Estados Unidos ao Vietnã. O objetivo central, que era a unificação do Vietnã e o Vietnã se tornar um país comunista, isso não aconteceu com a invasão do Vietnã. Mas, pelo contrário, não quer dizer que tenha sido uma operação fácil, que eles tenham conseguido, de maneira simples e barata, atingir o objetivo. O Vietnã do Norte, se eu não me engano, continuou sendo um país comunista. Então, assim, é uma situação que não surtiu os efeitos que eram esperados pelo governo dos Estados Unidos, fora os gastos da guerra, fora as mortes dos soldados e as manifestações também que aconteceram nos Estados Unidos contra o governo. Então, todo esse contexto faz com que eu chame, né, essa invasão, assim, como também outros autores, de Vietnã israelense, por todas as consequências. E a última consequência, só para finalizar essa parte, a última consequência, que, na minha opinião, é uma das piores, é que todo esse contexto da guerra do Líbano fez com que surgisse o Hezbollah. Então, o Hezbollah, ele surge no contexto da Primeira Guerra do Líbano. E que Israel depois vai enfrentar o Hezbollah em 2006, e até hoje, a gente está falando do Hezbollah hoje, em 2023. Então, é uma situação que para Israel é uma ameaça muito grande, e que um dos motivos da criação do Hezbollah foi todo esse contexto interno do Líbano e esse envolvimento de Israel na guerra civil ao lado dos maronitas. Eu acho que essa parte do Hezbollah é muito importante e tem tudo a ver com o momento que Israel está vivendo hoje. Então, queria que a gente explorasse um pouco mais, Karina, essas similaridades e diferenças entre a Primeira Guerra do Líbano e o que está acontecendo agora em Israel. Dessa vez, não foi Israel que tomou a iniciativa, né? Israel foi alvo de um massacre, mais do que um atentado terrorista, como o Michel German tem falado bastante, um ato genocidário por parte do Hamas, que deixou 1.400 mortos, e Israel está respondendo de uma forma muito forte, o que tem gerado também muitas críticas, né, no cenário internacional, em relação à imagem de Israel para a população mundial. O que tem de similar, o que tem de diferente entre o que aconteceu na Primeira Guerra do Líbano e o que está acontecendo agora? Em relação ao próprio governo, Benjamin Netanyahu tende a ser afetado da mesma forma que Menachem Begin, que é o mentor intelectual, digamos assim, de Benjamin Netanyahu, tende a ser afetado da mesma maneira? Quais são os paralelos que você consegue ver? Israel talvez deixe de entrar por terra agora, nesse momento, em Gaza, também por ter passado o que passou nessa guerra do Líbano? Fiz muitas perguntas, mas acho que são alguns norteadores para a gente entender o que tem de parecido, o que tem de diferente, para depois a gente chegar no Hezbollah, que acho que todo mundo quer ouvir sobre, né?
Claro, eu vejo muitas similaridades. Eu acho que, primeiro, por ser uma guerra irregular, né? Então, a gente está falando de duas guerras que são travadas contra grupos palestinos, né? Que não são ligados a um Estado, não é um Estado tradicional, uma guerra de exército contra exército. A gente está falando de uma guerra irregular. Então, esses dois aspectos são extremamente similares. Segundo, né, é que é assim, é curioso pensar que o Netanyahu tem como mentor intelectual o Menachem Begin, mas aí vou permitir assim me dizer que parece que não aprendeu nada, né? Porque se ele tivesse lido um pouco a história, visto que o Menachem Begin passou, no Líbano, principalmente, ele não teria tomado certas atitudes agora, né? Lembrando que a OLP, obviamente, não é o mesmo tipo de ataque terrorista que a gente viu agora, não há comparação na história de Israel com o ataque que o Hamas perpetrou agora no dia 7 de outubro, mas a OLP fazia ataques terroristas a Israel pela fronteira do Líbano, né? Então, já existia essa questão do terrorismo e da possibilidade de tentar acabar com o terrorismo. E tanto que a operação militar não deu certo, porque eles expulsaram a OLP, mas eles não conseguiram fazer com que a OLP acabasse. A OLP não acabou, né? A OLP existe até hoje. O que mudou foi exatamente a perspectiva que a OLP teve junto com o governo israelense sobre o conflito. No final dos anos 80, a gente sabe que a OLP, também muito surpreendida pelo contexto da intifada, da primeira intifada, quando surge o Hamas, né? Tudo bem, parece interligado. Quando surge o Hamas, a OLP ela vai entender que ela precisava mudar a postura dela, né? E aí o governo de Israel também era um governo favorável na época a um acordo, e aí eles começaram as tratativas que levaram aos acordos de Oslo. Então eles tiram o aspecto da luta armada da sua carta nacional, então a OLP ela muda a sua postura internacional e abandona essa frente do terrorismo e da luta armada, né? E se torna um grupo pacífico, que é um grupo pacífico até hoje. Mas todo esse contexto, então, assim, são duas guerras que se colocam contra grupos não ligados a um Estado e guerras irregulares. Então, o que é muito difícil, e aí não só na história de Israel, todas as guerras que a gente vê que são guerras irregulares ao longo da história, sempre se mostram um desafio muito maior para o exército tradicional. Então, como eu falei, a gente falou da própria guerra do Vietnã, da invasão do Afeganistão pela União Soviética, da guerra do Iraque dos Estados Unidos, da guerra do Afeganistão dos Estados Unidos. São inúmeros conflitos que a gente vê entre grupos não ligados ao Estado, grupos terroristas, contra grupos estatais, né, contra exércitos estatais, que se mostram muito difíceis de serem enfrentadas, porque o grupo ele não morre simplesmente você extirpando todos os membros do grupo. Porque existe uma ideia, existe uma ideologia por trás. E essa ideologia, ela vai continuar existindo enquanto pessoas se identificarem com essa ideologia. E todo o cenário da guerra faz também com que essa ideologia cresça, querendo ou não, para certas pessoas que entendem que aquele... A gente está vendo isso muito nas redes sociais, né? Então, que estão vendo esse cenário e acreditam que o Hamas representa a luta palestina e que está certo o Hamas fazer terrorismo. A gente vê esse tipo de coisa. Então, mostra como a ideia está viva. E mesmo que vários combatentes do Hamas morram, outras pessoas vão aderir à causa, como aconteceu com a OLP. A OLP só deixou de ser terrorista quando houve uma liderança que era o Yasser Arafat, junto com outros, que decidiram, não, a gente tem que mudar nossa abordagem porque o que a gente está fazendo não está dando certo para a causa palestina, né? E aí, sorte Karina, que tinha uma coisa que eu acho que você falou recentemente, tiraram bastante de contexto, mas que você foi falando e foi me lembrando também sobre as similaridades, como a falta de diálogo do atual governo de Israel com o Fatah, que não é perfeito, que tem 1 milhão de problemas, mas que ainda assim é o grupo mais razoável e é o governo palestino reconhecido pelo mundo. Essa falta de contato, essa falta de apoio para o desenvolvimento e institucionalização também levou ao fortalecimento do Hamas. Isso me lembrou bastante. Então, como Israel foi lá e enfrentou a LP dessa maneira, aí surge o Hezbollah. Estou viajando ou você acha que dá para também fazer esse paralelo? Sim, com certeza dá, com certeza, né? A gente tem que falar que nunca, no conflito, nunca tem pessoas, os culpados e as vítimas. É muito mais, assim, obviamente, as vítimas são sempre os civis, né? Mas digo assim, né? Quando você tá lutando a guerra, não é um lado que sempre acerta e um lado que sempre erra, não é um filme de super-herói. Isso é importante a gente ter em mente, assim, não é um filme. A vida real, ela tem muito mais nuances. Então, sim, você tem um movimento de um lado, por isso que eu falo que não foi só a postura da ULP que mudou. Existia um governo em Israel na época que
também se dispôs a sentar na mesa e negociar. Porque é aquilo, quando um não quer, dois não fazem. Então, mesmo que a OLP tivesse mudado sua postura, se Israel não tivesse um governo disposto, não teria acordo de paz e vice-versa. Podia ter um governo disposto em Israel, como já aconteceu também, governos, a gente fala em 2000, em 2008, governos que estavam dispostos a negociar, e os palestinos também não quiseram. Então, depende muito dessa conjunção de elementos. Mas só voltando ao governo do Menachem Begin, né, foi um desastre. O governo do Menachem Begin acabou em 83, eles perderam maioria, novas eleições foram convocadas, a esquerda voltou ao poder em 84, e teve que enfrentar todas as questões da crise política e da crise econômica que se instaurou em Israel. Mas o mais importante, a carreira do Menachem Begin acabou. A carreira do Menachem Begin acabou depois de 83. Ele, que era uma liderança muito proeminente da direita israelense, tinha sido um combatente do Irgun lá atrás, fez parte do exército de Israel posteriormente, então ele era uma figura muito, que tinha um prestígio muito grande. E a carreira política dele acabou depois da Guerra do Líbano. Um pouco parecido, se a gente fizer o paralelo que muitos estão fazendo, né, com a Guerra de 73, quando aconteceu com a Golda Meir. A carreira dela também acabou depois de 73. Então é difícil fazer previsão, mas eu vejo que a carreira do Netanyahu possivelmente vai acabar depois dessa guerra, né? Eu acho muito difícil ele conseguir ainda um tipo de prestígio estando, porque ainda que, no caso de 82, o Ariel Sharon tenha sido muito mais responsabilizado do que o Menachem Begin, tanto que ele foi condenado na comissão de inquérito, né? Toda a responsabilidade caiu sobre ele, no caso de Sabra Shatila, ele ainda conseguiu depois, ele se tornou primeiro-ministro posteriormente, né? Então a carreira política dele não acabou porque ele era ministro da Defesa, ele não era primeiro-ministro. No final das contas, a figura que acaba sendo sempre mais afetada é a figura do primeiro-ministro. Né? Então a gente viu isso em 73 com a Golda Meir, vemos isso em 82 com o Menachem Begin, e eu acredito que veremos agora em 2023 ou 2024, depende da duração do conflito, com o Netanyahu. Então é uma lição que o Netanyahu não aprendeu do seu mentor, que foi o Menachem Begin, e que ele deveria ter aprendido. E agora, pensando numa invasão terrestre a Gaza, infelizmente, eu sei que há uma pressão muito grande para que o governo, né, o direito de Israel se defender, que o governo reaja, tem a questão dos reféns, é uma questão também diferente de 82, mas eu não vejo como que uma invasão terrestre vai poder ajudar Israel neste momento, e muito menos o governo de Netanyahu. Eu acho que a opinião pública internacional já mudou, e aí no livro eu também falo um pouco da posição da mídia frente ao conflito de 82, que já foi muito problemático também, houve censura, tentativas de censura à mídia para não mostrar o que estava acontecendo no Líbano, mas vamos lembrar, em 82 não tinha redes sociais. Hoje em dia, você não tem como controlar a mídia como aconteceu em 82, né? Porque as pessoas estão lá postando no TikTok, postando no Instagram, estão postando no X, né? Antigo Twitter. Então, é uma situação que é difícil controlar. E a gente vê que Israel ainda tem uma dificuldade muito grande em lidar com a opinião pública internacional. É isso, né? O Netanyahu tem exemplos na história ali do que não fazer, digamos assim, e ele foi lá e fez, né? Então, de fato, aí a história vai julgar tudo isso daí. E nesse caso, né, você trouxe um elemento que é complexo ainda, que são os reféns, né? A quantidade de reféns que tem lá em Gaza que, enfim, deixa tudo ainda mais complexo, no caso agora de 2023, né? E aí, eu queria entrar no Hezbollah, que foi pincelado aqui em várias vezes, Karina, que em 2006, né, Israel voltou a entrar em guerra no Líbano, né, dessa vez especificamente com o Hezbollah, certo? E, teoricamente, está em guerra até hoje. E aí, qual que foi o impacto do conflito de 82, né, de 1982, na guerra de 2006? Como que o Hezbollah entra nessa equação também que a gente está vendo hoje, né? Afinal, a gente acompanha aqui no IB, nos veículos de comunicação, enfim, o Hezbollah sendo citado ali, aqui. Como é que se dá isso? Exatamente. O Hezbollah, ele é fruto da Guerra do Líbano de 82 e fruto da Guerra Civil Libanesa de 75 até 94. Então, o Hezbollah, ele surge como uma dissidência da frente muçulmana na Guerra Civil xiita, tá? Porque a maioria muçulmana no Líbano, naquela época, era sunita, mas tinham grupos xiitas. Esses grupos xiitas foram financiados, treinados pelo Irã. Tá? Então, já tinham células iranianas
dentro do Líbano, dentro da Guerra Civil Libanesa. Lembrando que a Revolução Iraniana foi em 79, então já tinham células do governo iraniano dentro do Líbano que treinaram e que financiaram a formação do Hezbollah. Então, o Hezbollah, diferente do Hamas, o Hamas é sunita, apesar de receber financiamento do Irã. Mas o Hezbollah não, o Hezbollah ele é xiita e ele recebe financiamento do Irã até hoje, ele é um grupo formado ideologicamente pelo Irã. E aí se eu puder indicar uma série que conta muito bem isso, o primeiro episódio dessa série conta muito, muito bem isso, mostra, chama Fantasmas em Beirute, tá? É uma série da Paramount Plus, e é uma série muito legal, sobre espionagem e tudo mais, mas o primeiro episódio dessa série se passa em 82, e se passa, né, como as células iranianas foram entrando em contato com libaneses xiitas e organizando eles para formar o Hezbollah. Então, é muito interessante como esse processo foi feito. Obviamente, a série tem sua romantização, né? Não é 100% o que foi aquilo, mas é muito interessante para ver esse movimento de como foi a formação. E o Hezbollah, então, ele vai surgir como um grupo que depois vai se tornar um grupo também político dentro do Líbano. Hoje tem cadeiras no parlamento libanês, é um partido político, e vai ganhar cada vez mais poder dentro do Líbano, e tem como seu principal inimigo Israel, porque ele também é fruto do próprio movimento iraniano. Então, o Irã também tem como um dos seus principais inimigos Israel. Então, é algo que combina nesse aspecto. Então, o Hezbollah ele vai cada vez mais lançar ataques terroristas a Israel, e Israel vai tentar combater o Hezbollah novamente numa invasão terrestre no Líbano em 2006. E também uma operação que eu não estudei a fundo essa operação, mas ela é uma operação também desastrosa para Israel. Israel não conseguiu atingir o seu objetivo, o Hezbollah não deixou de existir, então, e ele só se fortaleceu desde então. O Hezbollah de 2006 não é o Hezbollah de hoje, porque o Hezbollah de hoje ele tem muito mais experiência militar, porque o Hezbollah atua na guerra da Síria também, e ele cresceu muito, e ele é muito mais poderoso militarmente que o Hamas. Apresenta uma ameaça muito maior para Israel. Israel tem que realmente se preocupar com o Hezbollah, por isso que quando aparece, o Hezbollah vai entrar na guerra, isso preocupa. Preocupa, porque o Hezbollah, se o Hamas já gera todo um desgaste, toda uma tensão para Israel, imagina o Hezbollah. O Hezbollah é muito mais poderoso. Então, é uma relação que é fruto da guerra de 82, passa por 2006 e vemos essa ameaça até hoje. Acho que essa questão do Hezbollah é uma das mais complexas, né? E Israel, nesse atual momento, está entendendo se a guerra já é em duas frentes, se não. Mas, Karina, vindo desde 82 até agora, que, de novo, esse é um problema para Israel, em que medida você diria que as guerras com o Líbano mudaram a sociedade israelense? E, bom, já está um pouco óbvio, mas vou perguntar mesmo assim, o que a gente vê dessas guerras até hoje? Então, o Líbano é um grande desafio para Israel, né? Então, as duas operações militares israelenses no Líbano não tiveram resultados muito favoráveis a Israel. Apesar, né, como eu falei, em 82, teria aqueles que defendem que não foi uma derrota porque Israel atingiu parcialmente seus objetivos, eu vejo de maneira diferente pelas sequelas que a guerra deixou. E a guerra deixou sequelas não só na esfera militar, vamos dizer assim, de Israel, mas na sociedade israelense. É muito difícil você conversar com pessoas até hoje que lutaram na guerra de 82. As pessoas não querem falar sobre isso. Eu já tentei entrevistar várias pessoas e eu não consigo, porque as pessoas não querem falar sobre isso. As pessoas, você pergunta para elas, tipo, a pessoa fala, eu lutei em 82. Aí você pergunta para elas, tipo, como foi a sua atuação, qual que é a sua percepção da guerra e tal, e a pessoa se limita a falar, tipo, eu estive lá na fronte tal, atuei como tal tipo de militar, e foi isso. A pessoa não quer mais falar nada, porque existe um julgamento muito grande também por conta dos massacres de Sabra e Shatila. Para quem não conhece, foram duas vilas palestinas localizadas na periferia de Beirute, que foram massacradas, foi um massacre civil, mataram todo mundo dessas vilas. Não foi realizado o massacre por Israel, mas Israel permitiu que acontecesse, porque Israel conseguiu cercar Beirute militarmente e permitiu a entrada dos maronitas. E os maronitas que realizaram os dois massacres. Então, tanto que foi julgado, não sou eu que estou dizendo, teve uma comissão de inquérito em Israel
né, convocada logo em 84 já, em que Ariel Sharon foi condenado, teve responsabilidade, ele foi proibido pelo resto da sua vida de ocupar o cargo de ministro da Defesa. Então, houve um julgamento dentro da sociedade israelense, e é difícil isso também para Israel assumir, um pouco por essa ideia de moralidade, de que Israel teria uma moralidade superior, né, nesse aspecto, porque Israel sempre é representado pelas vítimas, e isso teve um impacto muito doloroso na sociedade, e assumir que Israel teve parte em um massacre de 2 vilas palestinas de civis. Então, é um aspecto que dói, é uma ferida na sociedade israelense, e isso tem que ser lidado. Não é fácil, eu acho que isso também não é trabalhado do ponto de vista social, lidar com esse trauma, lidar com essa ferida, por isso que tem tanta relutância das pessoas que participaram da guerra, né, os soldados que lutaram na guerra, até no serviço militar obrigatório, né, ou reservistas, não eram pessoas que seguiam a carreira militar necessariamente, eles eles se negam a falar, eles não querem falar sobre, e aí eu sempre falo que tem um filme, né, que foi uma das minhas motivações para estudar a Guerra do Líbano, que é o filme Valsa com Bashir, né, que ele é um retrato tão sensível, eu acho que ele é muito delicado e ele é muito sensível para tratar desses traumas que a Guerra do Líbano representou para a sociedade israelense e que até hoje eles se negam em falar. Se fala muito de 73, de 48, de 67, de 56, mas não se fala de 82, né? Se fala até mais de 2006 do que se fala de 82, porque 82 representa esse trauma, né? Então o Líbano, ele sempre vai ter esse lugar sensível para a sociedade israelense, para o governo israelense. Então, por isso que nesse conflito atual que a gente vê, ele incluir o Líbano, se Israel tiver que realizar uma operação militar no Líbano, e que eu espero que não, é muito doído, porque lida com muitos traumas, lida com muitas questões que ainda mal resolvidas para a sociedade israelense, né? E aí, e só para acrescentar, isso representa também uma ferida na sociedade libanesa. Isso é coisa que a gente não fala também. Na sociedade libanesa e também na relação entre palestinos e libaneses, porque tem campos de refugiados palestinos até hoje no Líbano. Até hoje, os palestinos que nascem no Líbano são considerados, a gente não fala disso, né? Mas são considerados cidadãos de segunda classe. Eles não são considerados plenamente libaneses, né? Tem um texto, um artigo que eu cito no livro, vou até citar, se vocês me permitirem, vou citar aqui corretamente, que é um artigo muito interessante que fala sobre isso, que é The Cost of Being Palestinian in Lebanon, de 2 autores, Abdurrahim e Kawadja. São 2 autores árabes, libaneses, que contam um pouco, né, sobre isso, como é ser o custo de ser um palestino no Líbano. É um artigo de 2010, então já tem um tempo, mas é bem posterior à Guerra de 82, e conta um pouco, né, sobre isso, que ninguém fala sobre isso, que é muito sofrido ser um palestino no Líbano. E aí tem um outro filme que foi indicado ao Oscar, inclusive, um filme libanês, chamado O Insulto. Ele está disponível no Prime Video, para quem tiver interesse em assistir. É um filme muito bom, que mostra exatamente essas feridas na sociedade entre libaneses e palestinos, né? E como que o contexto de Israel também importa nisso. Nesse filme, só não dando spoiler, mas nesse filme tem um diálogo entre esse libanês, que é um libanês cristão, e um palestino, que eles acabam, né, o nome do filme é um insulto, que eles acabam se insultando, e isso vai para um tribunal, para julgar no tribunal essa disputa entre eles. E aí é só um exemplo de como essas feridas na sociedade libanesa ainda estão presentes até hoje. Ele é um filme bem recente, de 2019, se eu não me engano. E aí tem um diálogo no filme que o libanês vira para o palestino e fala: Sharon devia ter acabado com todos vocês, fazendo referência a Ariel Sharon. Então, como que ainda Israel também configura por trás disso, sabe? Então é muito doído, e essas feridas, elas não foram abordadas, elas não foram enfrentadas pelas sociedades, nem libanesa, nem israelense, da maneira como deveriam, e por isso que a gente vê esses reflexos até hoje, né, nessa guerra com o Hezbollah, na própria guerra com o Hamas, porque aqui não é só Líbano, né, a gente também está falando dos palestinos, principalmente. É muito doído e tudo muito complexo, e essa sensação, né, Karina, de que foi colocado ali para debaixo do tapete, que a gente não lida com isso, mas as consequências, né, e os reflexos dessa invasão em 82 tá aí, tá dada até hoje, né? E aí, para finalizar, aqui uma curiosidade, né? O porquê do seu livro se chamar Bom Dia Líbano e onde que as pessoas acham o seu livro para ler? Claro. Então, essa é uma pergunta também que me fazem bastante. Tem duas explicações.
como eu falei, o filme Valsa com Bashir foi um dos meus, né, uma das minhas inspirações para querer estudar a Guerra do Líbano. Então, e no filme Valsa com Bashir tem uma cena que mostram, né? O filme é uma animação, para quem não conhece, né? Recomendo muito que assistam, ganhou vários prêmios internacionais, mas tem uma cena que mostram, né, na animação os soldados israelenses, né, nos tanques, entrando, né, no território libanês. E aí eles cantam uma música, que era uma música de verdade, que soldados cantavam, né? Que era Levanon Boker Tov. Então, né, Líbano, bom dia. E eles cantam essa música enquanto eles estão lá nos tanques entrando no Líbano. E aí eu gostei dessa referência, né? E tem uma segunda referência, como é o Vietnã israelense, eu sempre reforço isso. Tem um filme muito bom, que chama Good Morning Vietnam, né, que é um filme, inclusive, com o Robbie Williams, um filme muito bom, que é crítico, né, à operação dos Estados Unidos no Vietnã, e como que era um programa de rádio que existia, que é ficcional, né, mas um programa de rádio que existia no filme, que o Robbie Williams, a personagem dele é o locutor, e ele começa todo episódio com Good Morning Vietnam, né? Então, Bom Dia Vietnã. Então, aí foi essas duas referências, e por isso que se chama Bom Dia Líbano, o livro. Ele está disponível em todas as plataformas, ele tem tanto versão física quanto versão e-book. Então, vocês podem comprar em todas as plataformas, está com desconto na Amazon e no site da editora, está com 35% de desconto. Então, na Amazon vocês podem achar, só digitar Bom Dia Líbano já aparece. É da editora Apres, então vocês também podem comprar no site da editora. E também, se eu puder falar, vai ter um lançamento presencial em São Paulo, agora no dia 27 de outubro, às 19 horas, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis. Então, vocês também podem adquirir os livros diretamente na livraria neste dia do lançamento. Eu vou estar lá também para autografar os livros. Quem tiver interesse e quiser passar, vai ser muito bem-vindo. Então, esses são os canais para adquirir o livro e também tenho a pretensão que o livro vire um audiolivro, é importante, já tive alguns pedidos, principalmente de pessoas com deficiência visual, então, para que vire um audiolivro também, mas ainda não saiu. Então, hoje em dia só tem e-book e livro físico. Bom, mas então quem quiser ler o livro, quem quiser conhecer melhor essa história, já sabe como encontrar. Karina, acho que desde o primeiro dia que tudo isso começou, você tem falado bastante sobre as similaridades, né, nas nossas conversas pessoais, claro. E agora acho que é muito importante que todo mundo tenha ouvido mais sobre isso, né? Sobre essas diferenças, essas similaridades, esses paralelos que são bastante importantes. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pelo seu tempo entre as aulas, as muitas entrevistas, etc. Então, hoje a gente conversou com a Karina Stange Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais, assessora acadêmica do IB e autora do livro Bom Dia Líbano. E já aproveito aqui para contar para você que está ouvindo a gente que na próxima terça-feira, dia 31, às 10h30 da manhã, a gente vai ter um workshop com a Karina para ela ajudar as pessoas a responderem perguntas difíceis sobre essa guerra entre Israel e Hamas. Então, nas redes do IB você encontra como se inscrever para esse workshop, que tem vagas limitadas, então quem tiver interesse, corre lá. Karina, muito obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Super fã do podcast. Então, para mim, é sempre é meio chat, né? Sempre legal estar aqui, porque eu escuto podcast, então estar aqui também é muito legal. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.